me chamo Nicole Santos, faço parte do marketing da Unimed Leste Fluminense e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo no nosso podcast da Unimed Leste Fluminense. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Santos, também do marketing da Unimed Leste Fluminense e vou estar aqui com vocês hoje para trazer as perguntas que vocês fizeram para a gente no formulário que enviamos há 2 dias atrás. Enfim, as perguntas de vocês estão aqui e eu vou ser a voz de vocês hoje. E hoje, como nosso convidado, o nosso amigo José Renato, ele é psicólogo clínico e hospitalar. Tem 10 anos de atuação em saúde pública e 3 anos no âmbito hospitalar. Seja muito bem-vindo, José. Olá, Nicole. Olá, Nicolas. Olá, você que nos assiste pelo canal do YouTube da Unimed Leste Fluminense. É um prazer muito grande participar disso, né? Quando a gente fala de Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, a informação, a psicoeducação, sem dúvida, esse é um componente importante no cuidado, né? Eu venho aí de 10 anos atuando com saúde pública, na atenção básica de saúde, que a gente atua principalmente com prevenção e promoção de saúde. Então, essas campanhas relacionadas ao cuidado, principalmente da saúde mental, são indispensáveis. Então, é uma iniciativa importante que hoje a gente desenvolve aqui, participando desse podcast, que é o nosso debate sobre o Setembro Amarelo. Com certeza. Perfeito! E para iniciar, nós vamos fazer por segmentos, tá, galera? No primeiro segmento, nós vamos conhecer o que é Setembro Amarelo. Aqui a gente tem umas 3 perguntas, mais uma pergunta do público. Sim. A primeira pergunta: o que é Setembro Amarelo e qual o seu significado? O Setembro Amarelo, na verdade, é uma campanha que já existe há algum tempo. O marco inicial dele foi em 2003, onde a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas a motivação disso vem lá de 1994, de um jovem, Mike, que é o nome dele, e que tinha um Mustang, um carro amarelo, um jovem muito habilidoso, né? E aí pintou o seu carro de amarelo. Mas esse jovem sofria de alguns problemas emocionais, tinha demandas de saúde mental muito importantes, né? E ninguém conseguia perceber isso. E algum tempo depois esse jovem cometeu suicídio. No velório, no sepultamento dele, a sua mãe, seus familiares e amigos distribuíram uma filipeta amarela com mensagens às pessoas que lá estavam. Se você precisar de ajuda, fale, estamos aqui. E aí depois surgiu lá em 1994 a fundação da Fita Amarela, que é justamente de prevenção, de cuidado a essas demandas psicoemocionais e principalmente demandas que levam ao suicídio. Então, o Setembro Amarelo ele surge como uma iniciativa importante para falar, para problematizar essa demanda, que é uma demanda de saúde pública. A gente vai falar aqui, são muitos os casos de suicídio que acontecem em nossa sociedade e a gente precisa lançar luz a essa temática e discuti-la, né? Porque, como eu disse, uma das formas importantíssimas de prevenção é a informação e a educação de saúde. Perfeito, e é isso que a gente está trazendo hoje, a informação, né? Bom, a segunda pergunta: quais são os principais objetivos dessa campanha de prevenção do suicídio? Então, essa campanha, como disse, surgiu em 2003, aqui no Brasil ela tem um marco inicial em 2014, 2015, em que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria e também o Conselho Federal de Medicina, trouxeram essa campanha principalmente com o objetivo de debater essa temática e, a partir do debate, proporcionar informação, conhecimento e principalmente prevenção. Então, é uma campanha que já existe aqui em nosso país há quase 10 anos. No mês de setembro, alguns monumentos são iluminados de amarelo, a gente vê o Cristo Redentor, a gente vê algumas iniciativas de clubes de futebol, inclusive entrando com faixas em jogos de prevenção ao suicídio, debates, workshops, eventos, justamente com o objetivo de falar. A gente precisa falar, é um mito, e a gente pode também falar um pouco dos mitos que envolvem essa questão da prevenção do suicídio, de que se você falar, você pode estimular. Muito pelo contrário, a gente tem que debater, a gente tem que discutir, e a informação, sem ser repetido, é fundamental. Até porque muitas pessoas que passam por demandas relacionadas ao suicídio,
Existe aí a presença de desesperança, desespero, e não conseguem contemplar formas de trabalhar essas questões emocionais. E à medida que a gente fala, que a gente reflete sobre isso, a gente lança a luz e essas pessoas encontram caminhos e possibilidades. Então, o principal objetivo é justamente esse, de reflexões acerca do Setembro Amarelo da prevenção ao suicídio. Sim. A gente vê que é algo tão pouco falado que só começou em 2014 que realmente foi batido, né? É verdade. Esse time estava muito forte. É verdade. Por mais que é uma campanha que já existe desde 2003, onde inicialmente era o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, efetivamente aqui no Brasil, como você disse, Lucas, tem pouco menos aí de 10 anos. Sim. José, a gente tem uma pergunta nesse segmento. Um dos nossos colaboradores perguntou por que as pessoas tentam suicídio? Pois falar um pouco sobre essa questão nos leva à seguinte reflexão. A gente não tem como dizer que seja uma causa ou outra. Quando a gente fala de suicídio, a gente pensa uma questão multidimensional e principalmente razões muito singulares. Então a gente sabe que o que leva ao suicídio são muitos fatores predisponentes, fatores precipitantes. O que são fatores predisponentes? Transtornos psiquiátricos, dependência química, situações de violência ao longo da vida que essa pessoa possa ter passado, condições de abuso, violência física, psicológica. Tem os fatores precipitantes, que são os acontecimentos inesperados, os atravessamentos da vida que todos nós passamos, não é verdade? Uma perda de um emprego, a perda de um casamento, a perda de um ente querido, situações abruptas e inesperadas. A gente não consegue definir uma causa específica. Quando a gente fala do suicídio, é uma causa sempre multidimensional. Então a gente não pode determinar A ou B, um ponto ou outro, como razões para o suicídio, mas inúmeras causas, né? E são razões sempre muito singulares. E envolvendo esses fatores, vamos para a segunda parte, que é o segundo segmento, fatores de riscos e sinais de alerta. Aí já temos uma pergunta aqui. Quais são os fatores de risco mais comuns associados ao suicídio? Pois um dos principais fatores de risco para o suicídio, são os transtornos psiquiátricos. O que a gente não pode dizer de regra que toda pessoa que cometa suicídio tenha algum transtorno psiquiátrico. Mas cerca de 90% a 95% das pessoas que cometem suicídio costumam ter ali algum transtorno psiquiátrico, de regra, por vezes a depressão, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, entre outros. Então, os transtornos psiquiátricos são, sim, fatores de risco. A questão da própria dependência química, como eu ia dizendo aqui com vocês, os fatores precipitantes, que são esses acontecimentos abruptos e inesperados, são muitos os fatores que a gente precisa manter em alerta. E não somente fatores individuais, é importante que a gente pense também em situações que envolvem a sociedade de forma geral, fatores coletivos que podem também serem fatores de risco para o suicídio. A gente coloca essa questão do preconceito, que é um fator que assola a nossa sociedade, infelizmente. A gente vê muitos públicos sofrendo preconceito na nossa sociedade. A questão financeira, o poder aquisitivo difícil para boa parte das pessoas. A pobreza, tem pessoas em situações de pobreza absurda e sem condições básicas de sobrevivência. São também fatores de risco. A gente não vai somente considerar os fatores individuais, que envolvem lá a vida do cidadão A, B ou C, mas fatores sociais. Falar de prevenção do suicídio não consiste somente em dizer estou aqui para te ouvir, lógico, isso é muito importante, o acolhimento, o livre de julgamentos, mas a gente pensar em mazelas sociais, situações adversas na sociedade que podem de alguma maneira interferir no bem-estar da pessoa e ser um fator de risco. Por exemplo, o bullying que acontece nas nossas escolas, isso pode trazer marcas psíquicas para o indivíduo, a ponto de também levá-lo ao suicídio. Então, é você investir em cuidados para essas situações. Gente, a questão do suicídio é uma demanda de saúde pública, como disse, e é algo muito importante. Por que é importante conversar sobre o suicídio? A cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida do mundo. É um dado muito alarmante. Para cada pessoa que tira a própria vida, outras 20 tentaram e que chegam aos hospitais. Então, é um dado estarrecedor. Somente no ano de 2022,
de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, foram 16.262 pessoas aqui no Brasil que tentaram suicídio. E a gente vem aqui no nosso município de Niterói. Em 2022, de acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica do município, foram 313 pessoas aqui em Niterói, sendo 31 óbitos. 313 tentativas e 31 óbitos. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa estar em alerta com essa temática, gente. Visto toda essa situação, né, como que a gente pode abordar alguém que está mostrando esses sinais que está em estado de perigo? Pois é, essa é uma pergunta muito importante, Nicole e Lucas. Neuri Botega, que é um grande estudioso da suicidologia moderna, ele fala na sigla ROC, ROC, reparar, ouvir e conduzir. O primeiro passo é você reparar alguma mudança drástica de comportamento, a pessoa com humor mais entristecido, isolada socialmente, com perda de interesse nas atividades. Nossa, eu via fulano sempre muito feliz, comunicativo, de repente está mais cabisbaixo, está mais isolado. Então o primeiro passo é reparar de que maneira eu vou estar atento a esses sinais para poder de alguma maneira ajudar também. O ouvir é um segundo ponto fundamental que envolve a escuta empática. Né? O que é isso? É você verdadeiramente se colocar no lugar do outro, você oferecer ajuda e uma ajuda livre de julgamentos. Eu não vou falar da dor do outro sob a minha perspectiva. Não fique assim, isso é bobagem, isso daí logo passa, faça isso que você melhora. Isso não é uma escuta empática. A escuta empática é você se colocar verdadeiramente no lugar do outro com uma escuta livre de julgamentos. Olha, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te ajudar. E conduzir, né? O reparar, ouvir e conduzir. Não basta chegar para uma pessoa que está ali, com o olho entristecido, mal emocionalmente, com presença de uma tristeza absurda. O Neuri também ele fala dos 4 Ds do paciente suicida, que é a depressão, é a desesperança, é o desamparo e é o desespero. Não adianta eu chegar para essa pessoa e falar, vá ao psiquiatra, procure ajuda, procure um psicólogo, ela não vai ter forças para ir sozinha, não. A gente também vai conduzir essa pessoa, a gente vai se disponibilizar em acompanhá-la em busca dessa ajuda especializada que é importantíssima, gente. É fundamental que essas pessoas consigam acessar essa ajuda especializada, né? De que ela tenha um suporte, uma outra forma de manejar e de ajudar as pessoas de Nicole e Lucas é você acompanhar, né? De você não somente reparar, ouvir e conduzir, mas de você manter um contato com ela, de você diariamente poder contactá-la, estar atento a possíveis sinais de risco que essa pessoa esteja exposta e intervir de alguma maneira nisso. São várias as possibilidades, né? Mas principalmente a gente focando nessa sigla, o ROC, reparar, ouvir e conduzir, a gente consegue ajudar muito essas pessoas. Sim, até porque, querendo ou não, somos pessoas diferentes, né? Então nem sempre a dor de um é a dor de outro. Perfeito, Lucas. Isso que você falou é de uma importância tamanha, porque a gente vive a singularidade, a subjetividade humana envolve infinitos desdobramentos. E quando a gente fala sobre a sua dor, a dor da Nicole, de qualquer pessoa, sobre a minha perspectiva, eu não vou ser empático. Eu preciso de um acolhimento livre de julgamentos. Isso é importantíssimo. Sim. Gisele, a gente tem 2 perguntas do público aqui. Vamos lá. Uma eu acredito que você já respondeu, mas vale a gente reafirmar, né? Que quais seriam os sinais e sintomas da depressão? Sim. Vamos lá. A depressão, quando a gente fala é um transtorno de humor, né? E a gente precisa diferenciar a tristeza do humor deprimido, né? A tristeza é uma reação emocional característica comum de todos nós. Todos nós, em algum momento, nos sentiremos tristes. E aí, quando a gente fala em diagnóstico de depressão, a gente tem que focar em 3 palavras: intensidade, frequência e período. Intensidade, de 0 a 100. Frequência, quanto tempo? Na verdade, quantas vezes na semana, por exemplo, eu me sinto triste? Todos os dias eu estou muito triste. E o período? Estou pelo menos de 3 a 4 meses experimentando essas reações. Aí a gente chega num diagnóstico de depressão, que envolve o humor deprimido,
o desânimo, a anedonia. O que significa isso? É uma perda de interesse nas atividades do dia a dia, a pessoa não se sente animada para nada, alternância de humor, então a pessoa está triste, está irritada, tendência ao isolamento social, a pessoa fica mais embotada, ela evita frequentar espaços sociais, participar de eventos, né? O choro frequente, ou seja, são muitos os sintomas da depressão, a insônia, tem pacientes com depressão que se queixam de insônia, outros se queixam do excesso de sono, a perda de apetite, o apetite demasiado que também acontece. Como disse, a depressão tem lá as suas classificações, os seus sintomas, mas também é algo muito singular. Cada pessoa experimenta de uma forma diferente, entendeu? A gente tem mais uma pergunta do público aqui. Essa nossa colaboradora fez a seguinte pergunta. Uma pessoa com pensamentos suicidas pode não demonstrar ou evidência ou comportamento que demonstre essa intenção? Em alguns casos, a ação, o impulso e outros premeditados, eles têm um comportamento que devemos prestar atenção, mas que passa despercebido? Pois é, quando a gente fala um pouco sobre isso, Lucas, a gente precisa estar atento de que o paciente suicida, que tem suicídio, né, ele emite sinais. É um grande mito quando a gente diz que não há sinais para a questão do suicídio. Porque o ato suicida, ele compreende algumas etapas. A primeira delas é a ideação. Tem aquela ideação vaga que vem na mente da pessoa, não quero mais viver, mas quando ela se depara com a morte, com a situação da tentativa em si, ela logo constrói uma certa repugnância, não é isso que eu quero, né? Que é o que a gente chama de ideação ego-distônica. Vem aquela ideação vaga, mas a pessoa logo rechaça. Vem a ideação ego-sintônica, que é um outro estágio, que é muito mais preocupante, que é algo mais grave, né? Porque envolve planejamento, porque vem a ideia concreta, seguido do planejamento, para que se chegue ao ato. É muito difícil que uma pessoa tenha ideação, planejamento e ato em razões de instantes. É lógico que pode acontecer, mas não via de regra. A pessoa dá sinais e dá sinais sim, tá? Lógico que também alguns pontos podem sim passar despercebidos e é algo que quem está ali na rede de suporte de proteção dessa pessoa não tem que se cobrar de estar atento para todos os sinais. Porque a gente vive numa sociedade que por vezes estigmatiza as demandas emocionais. As pessoas não se sentem à vontade em compartilhar, em falar sobre o que estão sentindo. Tanto é que existe a depressão do sorriso. As pessoas estão mal emocionalmente, estão sorrindo, porque elas acabam associando a demonstração das suas emoções à fragilidade, à falta de Deus. Eu não posso falar porque vão me julgar. Então, na presença das demais pessoas, as pessoas estão rindo, sorridentes, felizes, né? Felizes entre aspas, porque estão muito mal emocionalmente. Então, a gente não tem como dar conta de todos os sinais. Mas que existem esses sinais, existem sim. Né? A gente precisa estar de fato atento. Mas não tem como, obviamente, dar conta de perceber todos os sinais. Verdade. Até porque a gente está se adaptando, né? Conhecendo ainda mais essa questão do Setembro Amarelo, conhecendo a fundo agora, falando está bem alta, né? Falando sobre saúde mental, a gente está conhecendo mais essa doença, então a gente precisa estar alerta a esses sinais que já estão em vista. Bom você falar, desculpa te interromper. Não, claro. Que é uma temática que a gente vem debatendo há algum tempo e já houve uma diminuição a nível mundial. Lá em 2012 eram cerca de 800 mil suicídios por ano, sendo que a gente tem que pensar também em subnotificação, tá? Porque são 800 mil casos notificados. Se a gente considerar as subnotificações, casos que não foram informados, a gente deve chegar a 1 milhão de pessoas que cometeram suicídio por ano de 2012 para cá, mas em 2019, que são dados que eu trouxe aqui para o nosso debate, caiu para 700 mil pessoas, isso a nível mundial. No entanto, aqui no Brasil a gente tem que se preocupar um pouco, porque lá em 2010 eram cerca de 11 mil pessoas que cometeram suicídio por ano. Em 2020 esse número subiu para 14 mil mais ou menos, e agora, dados exatos do ano de 2022, 16.262 pessoas. Então houve um aumento.
Por mais que a nível mundial isso tenha diminuído, aqui no Brasil esse número aumentou. O Brasil é o país que mais número de casos de transtornos de ansiedade no mundo. Cerca de 9% da população sofre de algum transtorno de ansiedade. Quando a gente fala de depressão, são mais de 300 milhões de pessoas com depressão no mundo, estimativa de 322 milhões. E aqui no Brasil está um número muito elevado. Então a gente precisa investir nessa política de cuidado. Eu estava assistindo esses dias um vídeo do jogador Pedrinho, que é comentarista dos canais Globo, da Sport TV, e ele falava da época de carreira dele, né? Ele sofreu com muitas lesões, e quanto o fato de estar no ambiente de futebol, em que as demandas emocionais por vezes são colocadas em segundo plano, valorizando muito a performance, o aspecto físico do atleta, essas questões emocionais são varridas para debaixo do tapete, o quanto aquilo para ele impactou. Ele fazia justamente menção a essa questão do Setembro Amarelo. Como você disse, é algo que a gente precisa debater. A gente vem desmistificando as demandas emocionais. Eu já noto as pessoas valorizando mais os aspectos emocionais e isso muito me alegra. Mas a gente ainda tem um caminho bem extenso. Bem grande a percorrer, é verdade. Então, trazendo a arte, agora vamos para o terceiro segmento de prevenção e apoio. A gente tem uma pergunta aqui. O que as pessoas podem fazer para ajudar na prevenção do suicídio e as suas comunidades? Pois é, isso daí é uma pergunta muito importante. O que eu posso fazer na minha comunidade, na minha sociedade para ajudar na prevenção do suicídio? O acolhimento, isso é fundamental, sempre estar atento a possíveis sinais, né? Isso também é bem necessário. E uma escuta livre de julgamentos, verdadeiramente se colocar à disposição em ouvir o sofrimento psíquico do outro e se interessar. Porque não basta, olha, eu estou aqui, se precisar de mim, eu estou aqui, eu abro uma caixinha de pergunta lá no meu story do Instagram, eu coloco uma fotinho bonita, falar é o melhor remédio, mas será que eu estou verdadeiramente à disposição para ouvir o outro e acolher? Isso no aspecto individual. E de que outra forma? Combatendo as situações, como eu disse no início do nosso bate-papo aqui, as situações de preconceito que a gente observa na nossa sociedade, de estigmas, auxiliando a reverter situações adversas de cunho social, porque a gente sabe que as demandas sociais, sim, interferem no bem-estar emocional e podem ser fatores de risco para o suicídio. Então, não somente um acolhimento individual, mas a gente pensar num contexto macro, que isso nas nossas comunidades é indispensável. Propor atividades sociais, grupos de ajuda, isso que era o que a gente desenvolvia lá na atenção básica. No posto de saúde, a gente tinha um grupo de ansiedade, né, que os participantes eram todos moradores ali da região e que iam para o posto de saúde a princípio para tratar uma demanda de saúde. Eu tenho lá um dano instalado, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma depressão, e o trabalho não tinha essa intenção, mas de produzir saúde. E depois de um tempo participando daquele grupo, a pessoa percebia que ela não estou aqui somente para tratar a depressão, para tratar a ansiedade, mas para produzir, para promover saúde. Porque eu me vinculo ao colega de grupo, desse grupo de ansiedade, a gente construiu um coral musical e as pessoas nesse coral começavam a participar e viam que a autoestima ali também era algo trabalhado, ou seja, a gente produz saúde. Isso podemos fazer na nossa comunidade, né? Ao observar uma situação de preconceito, ao observar alguém que está sendo ali estigmatizado e a gente combater isso, a gente acolher as questões emocionais de depressão, de ansiedade, ajudar essas pessoas e não julgar, não criticar, a ver aquele filho que está lá, chega em casa, cabisbaixo da escola, se tranca no quarto e diz, não está acontecendo nada, mas a gente sabe, pode haver indícios de que essa criança esteja sofrendo bullying na escola, de ir às escolas, de conversar, de sugerir um trabalho pedagógico, de reversão de situações de violência simbólica, psicológica, que é o assédio moral, o bullying é uma questão de assédio moral. Então, nas nossas comunidades, a gente pode agir no aspecto de prevenção nesse sentido. Lógico, informação, acolhimento, mas também trabalho coletivo, isso é bem importante. E uma das formas de promover a saúde também é a terapia, né? Tem até uma pergunta aqui. Como a terapia e a psicoterapia podem desempenhar um papel importante na prevenção ao suicídio? Eu digo que a terapia ela é importantíssima.
uma escuta especializada, uma ajuda terapêutica, ela proporciona uma série de benefícios ao indivíduo. Oportunidade de autoconhecimento, oportunidade de desenvolvimento de habilidades psicológicas, a pessoa estar mais resiliente, a pessoa desenvolver inteligência emocional, conseguir ter mais autocontrole, conseguir se autorregular frente às demandas do dia a dia. A terapia é um espaço muito importante também de revisão de crenças, de revisão de pensamentos disfuncionais, porque o paciente com ideação suicida, por exemplo, ele tem o que a gente chama de constrição cognitiva. É aquela visão do túnel. Ele não contempla outra perspectiva de melhorar a sua dor que não seja atentando contra si, no cabo da sua vida. E existem outras possibilidades. A terapia é, sim, um espaço de você proporcionar isso ao paciente. Existem, lógico, inúmeras formas, mas a escuta especializada, o atendimento psicológico é indispensável nesse percurso, bem como o acompanhamento com o psiquiatra também. Sim, pessoas se conhecem muito, né? Psicólogo. A gente tem aqui 2 perguntas do público, José. Como a pessoa falar vai fazer ela se sentir melhor sobre o que ela está sentindo? Por que falar é importante assim? Pois é. A gente sabe que muitas pessoas camuflam aquilo que estão sentindo. Escondem sobre o medo do julgamento, sobre acreditar que os outros não darão importância àquilo que elas estão sentindo, ou de que não vai adiantar falar, de que não vai resolver. E quando a gente pensa também, a pessoa que tem ideação suicida, ela não quer propriamente dar cabo da sua vida, mas trabalhar aquele sofrimento, aquela angústia que ela já não sabe mais o que fazer. Exato, e você colocar em palavras, você perceber que tem alguém que se importe com o que você está sentindo, isso já é um primeiro passo. Não digo que seja o único passo, não é apenas o falar que vai resolver as demandas, A gente tem outros componentes aí importantes, mas eu digo que é o primeiro e um fundamental passo, colocar em palavras aquilo que você está sentindo, porque ajuda na elaboração, ajuda a ressignificar algumas experiências, você percebe que é uma dor sua sim, é uma angústia sua sim, mas que você não precisa passar por ela sozinho. Tem com quem você compartilha, tem pessoas que te ajudam nesse caminho. Para mim isso é bem importante se pensar também. Sim. Nós temos outra pergunta aqui. Posso tomar medicações de ansiedade e depressão sem receita médica? Tem algum risco? Pois é, isso é algo que não tem que acontecer em hipótese alguma. Todo tipo de medicação ela tem que ser prescrita por um médico, psiquiatra. É um profissional apropriado para esse tipo de conduta de intervenção. É ele que vai prescrever de acordo com a necessidade. Porque eu não posso, por exemplo, pegar um psicotrópico que você faça uso e achar que vai me fazer bem também. É uma análise muito individualizada. Um medicamento que cumpre um efeito em mim pode cumprir absolutamente outro em você. Reações no seu organismo. Então isso é avaliado de maneira muito criteriosa, de maneira muito singular. Mas o que a gente observa, é até importante você ter feito essa pergunta, Lucas, o que a gente observa é o uso indiscriminado dos psicotrópicos. Fulano toma, vou tomar também, eu quero aquele remedinho que me faz dormir, que me tranquiliza, que diminui a minha ansiedade, só que isso é extremamente perigoso e não é adequado. A gente não tem como, sem a avaliação de um profissional médico, sugerir esse tipo de situação, até porque o psicólogo é um profissional não prescritor. Nós não trabalhamos com a questão medicamentosa e é sempre importante esclarecer isso, de que o psicólogo ele trabalha com a psicoterapia. A terapia medicamentosa é de uso exclusivo do médico psiquiatra. Entendeu? É muito importante que nós conversarmos, como a gente já mencionou, sobre a saúde mental. Então, trazendo para o quarto segmento, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre saúde mental. Uma pergunta que nós temos aqui: ainda existe estigma em torno da saúde mental? Como podemos combater esse estigma? Ótima pergunta, O nosso bate-papo hoje está muito rico no quesito de informação e de esclarecimento sobre alguns pontos do Setembro Amarelo. A gente vive numa sociedade que estigmatiza algumas das demandas psicoemocionais, por mais que estejamos melhorando nesse sentido.
a gente ainda escuta muito de que é frescura, de que é bobagem, de que é falta de Deus. Quando a gente pensa aí no número de pacientes com depressão, a gente vê que apenas, nos dados quantificados, de acordo com o ano passado, né, apenas 68% teve algum tipo de acesso a terapias, né, terapias médicas, né, medicamentosas. E desse público, apenas 18% teve acesso à psicoterapia. Então as pessoas relutam muito em cuidar das suas demandas emocionais, muitas das vezes. A gente procura um amigo, a gente procura um vídeo de autoajuda, a gente procura ler determinado texto, a gente tenta se espelhar na experiência do outro, para depois de todas essas tentativas chegar à ajuda especializada. E a gente precisa justamente inverter essa lógica. Com a mesma frequência e intensidade que eu procuro um profissional médico quando eu tenho uma dor de estômago, quando eu faço uma crise hipertensiva, eu vou ao cardiologista, quando eu sinto uma dor na coluna, eu procuro um ortopedista, eu tenho que procurar os profissionais de ajuda especializada, um psicólogo, um psiquiatra, quando eu percebo que as questões emocionais não estejam muito bem. Estou mais deprimido, desânimo, insônia, porque a gente ainda escuta, como eu disse, muito de que é frescura, de que é falta de Deus. A gente não pode associar as demandas emocionais a questões espirituais. Isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, mas a gente ainda observa muito esse cenário, né, de que a depressão é falta de Deus. Não. As questões da depressão envolvem demandas de saúde mental. A gente não pode associar a isso. É um cuidado muito grande e a melhor forma de combater isso, Lucas, é a informação. Justamente você mostrar o quanto a terapia ela contribui, o quanto procurar um psiquiatra quando não estiver bem e ter ali com a terapia medicamentosa algum efeito, mostrar às pessoas de que não, você não está louco por procurar um psiquiatra como há muito se dizia, né? Não, para que eu vou procurar um psicólogo? Para que eu vou procurar um psiquiatra? Eu não estou louco, eu não estou mal emocionalmente. Não, a gente não pode simplesmente associar essas ajudas especializadas a algo muito severo de cunho de saúde mental. Eu estou louco, eu não estou doido, como a gente escuta na sociedade. Essa é a frase. A gente precisa desmistificar um pouco esse tipo de fala, e aí sim a gente vai começar a trabalhar um pouco mais. Além da campanha de Setembro Amarelo, a gente tem outras grandes campanhas de cuidado da saúde. A gente vê no mês que vem o Outubro Rosa, a gente vê em novembro o Novembro Azul. Eu sempre falo isso nas rodas de conversa que eu conduzo, e aí quando eu pergunto ao público se a galera conhece o Janeiro Branco, o pessoal, 2 ou 3 levantam a mão. Quando eu pergunto o Outubro Rosa e Novembro Azul, todo mundo levanta a mão. Janeiro Branco é justamente uma campanha feita pelo psicólogo Leonardo Abrão, lá de Uberlândia, Minas Gerais, de conscientização sobre a importância dos cuidados na saúde mental. Então, a gente ainda vive numa sociedade que prioriza muito as desordens físicas e as questões emocionais de saúde mental ainda são um pouquinho negligenciadas, mas a gente tem que pensar que somos seres holísticos. Não tem como separar físico e mental, é tudo uma coisa só. E os cuidados precisam ser integrados em todos os aspectos. Perfeito no que eu falo, José. Incrível. Tem uma outra pergunta aqui. Qual é a importância do autocuidado, da autoaceitação na manutenção da saúde mental? Ótimo. Isso é indispensável, A gente precisa se cuidar. Não dá, por exemplo, para viver em função do outro, em função das nossas atividades, em função de tudo que nos envolve. A gente precisa olhar para si e reconhecer isso como prioridade. Sempre que eu trabalho a autoestima com os meus pacientes, eu faço a seguinte pergunta. Se você tivesse que fazer uma lista de 5 coisas que você mais ama nesse mundo, quanto tempo você demoraria para se incluir nessa lista? Os pacientes meio que arregalam os olhos, reflexivos, É verdade. Eu amo um monte de coisa, mas demorei a me incluir nessa lista. Então, a autoaceitação é indispensável, porque por vezes a gente tem um pensamento crítico, severo, punitivo. Nós somos os piores juízes da nossa história. E o olhar não tem que ser condenatório, crítico, punitivo, tem que ser um olhar de zelo, de cuidado. Eu preciso
ter atenção comigo. Isso é indispensável. E o autocuidado envolve uma boa alimentação, envolve uma boa noite de sono, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso estar com pessoas queridas que agreguem a minha vida, socializar, né? Eu preciso investir no meu estudo, no meu trabalho, uma série de coisas, né? São as dimensões da vida. A gente tem lá a dimensão existencial, a gente tem a dimensão ocupacional, a gente tem a dimensão do lazer. Não basta investir em apenas uma delas e negligenciar as outras. Então, o autocuidado é indispensável. Não existe saúde mental se eu não cuidar da minha saúde de forma integral. Perfeito, José. A gente tem uma pergunta aqui do público que eu acho que encaixa com tudo que a gente tem conversado até agora, que é: por que os homens morrem mais por suicídio do que as mulheres? Por que essa diferença de gênero causa esse aumento no quadro dos homens? Olha aí, essa pergunta, ela merece alguns esclarecimentos, né? De fato, os homens morrem mais do que as mulheres, mas, de acordo com os dados estatísticos, as mulheres tentam mais o suicídio, apresentam mais ideação de suicídio do que os homens. Se a gente, e aí eu me baseio pelos dados recebidos recentemente pela Vigilância Epidemiológica do nosso município aqui de Niterói, em todos os anos, né, a gente viu uma prevalência maior de tentativas de suicídio no sexo feminino. Mas por que os homens morrem mais? Porque geralmente, de acordo com os estudos e dados, né, mostram que os homens procuram meios mais letais para o suicídio, né? As mulheres acabam tentando mais, mas não uma tentativa contundente. Os homens procuram meios mais duros, né? Talvez a utilização de arma de fogo, enforcamento, meios mais letais para tentativas de suicídio. E tem toda a questão social também, né? Se a gente for parar para pensar num contexto amplo, a gente vive ainda numa sociedade absolutamente machista, né? Uma sociedade que os cuidados com a saúde do público feminino ainda procura muito mais cuidado do que o público masculino. Se a gente for em qualquer consultório, qualquer situação de cuidados com a saúde, a gente vê uma prevalência maior do público feminino, tá? A gente ainda escuta músicas que dizem que o homem não chora, né? De que a demonstração das questões emocionais é sinal de fragilidade. É lógico que a gente está desmistificando, a gente está mudando um pouco esse cenário, mas a gente precisa investir um pouco mais nessa questão da saúde mental com os homens. Você vê o Outubro Rosa, é uma campanha que estoura, muitas mulheres procurando fazer a mamografia, e a gente vai para o Novembro Azul, saúde do homem, né? A questão da prevenção do câncer de próstata não tem a mesma adesão que tem o Outubro Rosa. Então, os cuidados com a saúde, no contexto integral, o gênero feminino ainda procura mais essa assistência do que o gênero feminino. Isso pode, obviamente, ter uma relação também com esse fator, por mais que as mulheres tenham mais ideação ao suicídio e tentem mais. Então, tem vários desdobramentos e várias reflexões em cima dessa pergunta que você faz. Então, por mais que os homens cometam mais o suicídio, dá uma ideia de que parece que nas estatísticas as tentativas, as ideações sejam maiores no público masculino, mas não. É uma ideação maior no público feminino. A gente esclareceu bastante. Nós somos muito acostumados também a querer não falar sobre nossos sentimentos também, né? Entendeu? Não. É verdade. Temos mais uma pergunta aqui, acho que essa pode ser bem interessante. A depressão, ela pode ser genética? Pode vir do meu pai, da minha mãe, ou algum meio genético na depressão? Sim, bem colocado, boa pergunta. Né? A depressão ela pode sim ter um fator genético. A predisposição, quando a gente pensa numa análise da depressão, a predisposição genética, na minha árvore genealógica, eu tenho outros familiares com depressão. Isso pode sim ser um fator, não somente para a depressão, mas para inúmeros outros transtornos psiquiátricos. Então a depressão pode sim, a gente tem o que a gente chama de depressão orgânica. Pacientes que tenham alterações hormonais, que tenham baixa de neurotransmissores, né? A serotonina, a dopamina, e por uma questão orgânica. Né? Lógico que quando a gente fala da depressão, a gente não atribui somente a uma causa específica, não é apenas um fator, é multifatorial.
mas o fator orgânico pode sim, Lucas, ser um deles a contribuir para desencadear um quadro de depressão. Olha, eu vou sair daqui hoje bem, com certeza, com muita informação. Vista todas essas informações que nós já tivemos aí, agora vamos lá para a parte de dicas, que é o mais importante também. Quais são algumas dicas práticas que as pessoas podem seguir para melhorar a sua saúde mental? Pois é, como dito, né, é importante investir, e a gente falou sobre isso na pergunta anterior, no autocuidado, procurar ajuda especializada, fazer uma atividade física que goste, né? Não adianta eu me submeter a uma academia se não gosto, posso fazer uma caminhada, uma dança, qualquer outra coisa. Ter opções de lazer, isso é indispensável. Uma vez eu conversava com uma paciente e perguntava, ela dizia que há muito tempo não ia à praia, e adora a praia, e aí eu ficou com os olhos marejados, né? Para mim é verdade. Eu vivo em função de inúmeras outras coisas, mas o meu lazer eu tenho abdicado. Existe uma habilidade psicológica que a gente até trabalha em terapia, que se chama hedonismo responsável. Hedonismo é uma palavra que significa prazer, né? O prazer de forma responsável. Eu preciso proporcionar à minha rotina momentos de descontração. O sentar às vezes no sofá, olhar para o teto e não fazer nada, às vezes é necessário. Tem pessoas que se cobram por isso. Né? Meu Deus do céu, estou aqui sentado, deitado, tinha tanta coisa para fazer. Não, você precisa desse tempo. Normalizem isso. Você precisa desse tempo, você precisa fazer o que gosta. Ir à praia, como essa pessoa já há tempos não ia, ou ir ao teatro, visitar uma pessoa querida, jogar, assistir um filme, ouvir uma música, se proporcionar uma boa refeição. Hoje eu vou para casa, vou preparar aquela refeição que tanto gosto. A gente vive uma corrida tão grande e às vezes a gente é engolido pelas adversidades da vida. Né? É lógico que quando a gente fala de opções de lazer, não daqueles aquelas opções que despendam de fatores financeiros, porque nem sempre a gente tem condições de, a todo momento, ter opções de lazer que requerem investimento financeiro. Mas tem opções muito mais simples, né? Às vezes ir na praça, tomar um sorvete, descontrair, já é algo que ajuda bastante. Então, as dicas são essas, bem como falar daquilo que você está sentindo. Não invalide a sua dor, não trate a sua dor como menos importante, como se as pessoas não fossem entender ou fossem julgar o que você está sentindo. Se dói para você, é importante sim. Por mais que as pessoas digam, não, levanta a cabeça, não fica assim não. Porque a gente vive numa sociedade que estigmatiza, que trata as demandas emocionais como menos importantes. Então, uma dica para você que nos assiste aí é não invalidar, não inferiorizar as suas demandas emocionais, né? E procurar ajuda especializada, fazer terapia, gente, é bom demais. Você pode compartilhar para a gente alguns recursos e organizações que oferecem esse tipo de apoio para as pessoas que estão enfrentando essas crises de saúde mental? Olha, Nicole, essa pergunta aí está na roda das mais importantes aqui do nosso bate-papo. Porque a gente vê aí a campanha investindo pesado nessa situação da prevenção, do cuidado, mas como? Né? Eu tenho depressão, tenho ansiedade, o que eu faço diante disso? E é uma outra questão também, quando você falou nas comunidades, o que a gente pode fazer na nossa comunidade, é lutar por políticas públicas de valorização. Porque a gente vê alguns municípios, né, com uma rede de saúde mental fragilizada, com pouca oferta de profissionais, de psiquiatras, de psicólogos. Então, quando a gente trabalha na comunidade, é investir também nessas políticas de saúde pública, né? De você proporcionar um acesso a uma rede de saúde mental, um acesso mais tranquilo, porque às vezes a gente vê uma fila gigantesca de pessoas que estão em quadro de depressão severa e que têm dificuldade de marcar. Mas respondendo a sua pergunta, o que a pessoa pode fazer? Falando pelo SUS, né? E a gente precisa também levantar a bandeira do SUS, porque é um sistema de saúde que tem em suas diretrizes inúmeras possibilidades de cuidado. A gente tem em todos os municípios os CAPs, que funcionam, muitos deles, de forma integral, lógico que tem as modalidades, né? Tem o CAPS adulto, tem o CAPS AD, que é o CAPS voltado para álcool e drogas, e a dependência química é um fator de risco para o suicídio. A gente tem o CAPSI,
que é o Centro de Apoio Psicossocial Infanto-Juvenil, ou seja, para todos os públicos. A gente tem os ambulatórios de saúde mental, cada município tem o seu, né? E vocês podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde do seu município e ter acesso a onde fica o ambulatório de saúde mental. Você tem aí gente vindo para a rede privada, clínicas conveniadas com as operadoras de saúde que podem oferecer esse tipo de tratamento. Então, você que é cliente da Unimed Leste Fluminense pode ver o hall de clínicas que tem um atendimento psicológico, né? A gente tem uma boa rede credenciada que pode oferecer essa ajuda. A gente tem também as instituições de ensino, tá? Aqui no município de Niterói a gente tem a Universidade Federal Fluminense, no campus de Guaraguatá. A gente tem outras instituições de rede privada também do nosso município que oferecem esse suporte. Lá no Rio de Janeiro, as instituições UERJ, a FRJ, tem um serviço de psicologia aplicada que você pode acessar. Nós temos também o CVV, Centro de Valorização da Vida, que a gente deixou para falar um pouquinho aqui no final, não menos importante, mas a gente precisa mencionar o CVV. O telefone 188 foi uma instituição que surgiu justamente para trabalhar essas demandas de suicídio, de acolhimento em situações de crise. Porque uma pessoa, 3 horas da manhã, por exemplo, numa crise, com ideação suicida com planejamento, ela pode fazer. Ela pode pegar o telefone, ligar no 188, eu não gosto muito de telefone, você tem um chat, você pode ir lá no chat, conversar, vai ter um voluntário, tá? Não são psicólogos, são voluntários para uma abordagem em situações de crise, todos eles treinados na abordagem humanista existencial, fundamentada no Carl Rogers, que traz aí uma política justamente de cuidado centrada na pessoa, de acolher, de ouvir. E a qualquer momento pode ter um voluntário de qualquer canto desse país. Eu posso ligar agora no 88 e ter uma pessoa lá de Manaus que me atenda e consiga me acolher. Então você que nos assiste aqui, você pode ligar no 88 numa situação emergencial e ter aí uma rede de suporte, uma rede de proteção que contribua contigo. Sim, é muito importante, porque quando a pessoa está em uma crise de depressão, ansiedade, de madrugada, ela fica desesperada, assim, como você falou, né? Então, a pessoa ter essa informação que hoje dá essa importância de que ela tem uma solução para o que ela está sentindo naquele momento. Você vê que a gente tem uma oferta muito grande, né? Quando a gente fala dos fatores de proteção ao suicídio, é indispensável a gente investir em políticas de aumento de vagas, uma disponibilidade maior de assistência em saúde, principalmente no aparato público, né? A gente ainda vê uma carência nesse sentido, mas que é uma luta que a gente vai ter diariamente para aumentar essa oferta de auxílio. A gente já está se encaminhando para o final. Pois é. Justamente por estar se encaminhando para o final, quais são as principais mensagens que você gostaria de passar para os nossos ouvintes nesse episódio em relação ao Setembro Amarelo? Pois é. Eu deixo aqui uma mensagem muito importante de que cuidar da vida é cuidar da saúde mental. Não existe saúde sem saúde mental. Então, se você está sofrendo, se você está mal emocionalmente, procure ajuda especializada, procure alguém que possa contribuir contigo, que te acolha. A gente sempre tem alguém com quem a gente possa contar, né? A gente entende que o que a pessoa que tem a ideação suicida quer não é propriamente dar cabo da vida, mas se ver livre desse sofrimento, e existem possibilidades. Uma notícia boa para a gente fechar o nosso bate-papo: de cada 10 suicídios cometidos, 9 poderiam ser evitados. Pelo meu acolhimento, pelo acolhimento de vocês, de todos nós. Estejamos atentos, não julguemos a dor do outro sob a nossa perspectiva. Esse é o principal ponto. Acolhamos, né? E lutemos por ajuda, por uma rede que possa oferecer proteção e cuidado às pessoas que vêm com suicídio, né? Isso é bem importante. Então, José, agora estamos chegando no final. Eu queria te agradecer muito por sua participação aqui hoje no nosso podcast da Unimed Leste Fluminense. É muito importante ter a sua voz aqui, a sua presença, para poder falar sobre um assunto tão importante. Eu queria agradecer também a todas as pessoas que estão assistindo a gente aqui e a todos os nossos colaboradores que enviaram essas perguntas para poderem debater um pouco com você. Com você hoje.
Muito obrigada, José Renato. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes. Não se esqueça de assinar, ou melhor, de seguir-nos nas redes sociais, Unimed Leste Fluminense Oficial. Muito importante. Dê o like e compartilha para os seus amigos. Não deixe de compartilhar no mínimo 10 pessoas. Muito obrigada, José Renato. O agradecimento é todo meu. Foi um grande prazer participar com vocês. Um grande abraço. Obrigada e até a próxima.